Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo e ao segundo episódio da série Evolução na Escrita. Este episódio eu vou falar sobre como é que eu tenho as minhas ideias para os meus projetos e como é que eu as desenvolvo, e talvez assim eu consiga dar-vos um exemplo para vocês conseguirem encontrar o vosso método de trabalho. Por isso, espero que gostem desta minha partilha e vamos passar ao vídeo. Bem, para começarmos a ter as ideias para os nossos textos e também para os nossos livros, é muito bom a gente ter um pequeno caderno A5, como por exemplo este. Se vocês não preferirem assim um tão pequenino, vocês podem optar por um A4 ou então um intermédio que dê para caber, por exemplo, numa bolsa, numa mochila, para vocês conseguirem levar para todo o lado. Seja que tipo de caderno vocês decidirem escolher, é muito importante ter um espaço específico para escrevermos todas as nossas ideias e para conseguirmos reuni-las todas num só sítio, para que à medida que a gente vai conseguir escrever algo, que a gente consiga escrever algo, a gente tenha esse caderno sempre à nossa disposição para consultá-lo. Como eu vos disse, é bom ter um caderno pequeno, porque assim podemos levar para todo lado. E a gente até, por exemplo, assim um destes, que é, como vocês veem, é mesmo muito pequeno, é quase do tamanho da minha mão, dá perfeitamente, nem que seja para a gente colocar esse caderno no nosso bolso. Esse caderno é bom a gente levar para todo lado, não só para conseguirmos anotar uma ideia, porque uma ideia pode estar na esquina de qualquer cidade, de qualquer rua que a gente possa estar a passar, e ao vermos as pessoas e qualquer situação, a gente possa ter a ideia de escrever uma determinada ideia sobre essa situação, ou então conseguir termos a ideia de uma determinada cena que pode acontecer. Eu acho que é muito bom ter um caderno onde possamos apontar mesmo tudo o que a gente consiga achar bom para uma história, principalmente para uma história ficar assim um bocadinho mais realista. Outra coisa que é muito boa para a gente que é escritor, ao termos esses cadernos pequenos ou grandes, dependendo daquilo que a gente esteja bom para desenvolver, é também conseguir levá-lo nas nossas viagens. É claro que, por exemplo, uma viagem é boa para a gente descansar, mas também é bom para conseguirmos talvez ter uma ideia muito boa, nem que seja do outro lado do mundo. Porque ao viajarmos podemos ir para um lugar onde esteja um cenário mesmo muito mágico que nos faça transportar para um mundo diferente. Por exemplo, os palácios de outras cidades, como por exemplo em Londres, que temos toda a sua cidade. A gente pode ver a cidade e tentarem criar uma história onde se passa mesmo nessa mesma cidade. E acho que é bom conhecermos outros sítios, outras culturas, outras histórias. Acaba por nos ajudar a desenvolver, nem que seja uma pequena história, um pequeno conto, e acho que isso é muito importante. E nem precisamos assim de muito, para além de descansarmos muito, também temos a oportunidade de escrever uma ideia que não nos leva nem um minuto a escrevê-la. Por exemplo, esse caderno também pode ser muito essencial para quando estivermos, por exemplo, com amigos ou familiares. Por exemplo, quando estivermos com uma conversa muito interessante, pode surgir uma ideia mesmo no meio de uma conversa. A gente pode ter uma ideia que nos faça pensar, é uma boa ideia para desenvolver, mas assim a gente tem a possibilidade de escrever essa mesma ideia no nosso caderno, que a gente leva para todo lado, e a gente está aqui a desenvolver e a cuidar com muito carinho. Que é sempre bom a gente ter um caderno sempre à mão para a gente conseguir ter a possibilidade de pegarmos numa ideia, escrevê-la, porque essa mesma ideia, ao desenvolvermos, podemos criar a grande história do nosso sucesso enquanto escritores. Nós nunca vamos saber, por isso é que temos que, sempre que for possível, desenvolver essas mesmas ideias. Bem, agora
agora eu vou contar como eu organizo essas minhas ideias, e para isso eu utilizo este caderno. Para além de ser um caderno giro, me faz também sentir que posso contar todo o tipo de coisas, e aqui neste livro tem a possibilidade de ter aqui vários projetos, não precisa ser simplesmente um. Por exemplo, aqui neste caderno eu tenho todas as minhas ideias e todas as minhas pesquisas, que eu vou falar um bocadinho mais à frente, neste caderno. E assim será um bocadinho mais fácil de ter ao meu lado tudo o que eu preciso para criar uma boa história. E é claro que há um vídeo que eu fiz há algum tempo atrás, que estas mesmas ideias que eu tenho aqui neste caderno também estão disponíveis no meu computador. Se quiser ir a algum lado, conseguir ter tanto o computador como o caderno e conseguir desenvolver e trabalhar no meu livro, nos meus projetos, tudo o que eu decidi escrever. Também tenho a possibilidade de colocar aquelas pesquisas, aqueles pontos mais importantes, decidi mesmo colocar no meu livro. É claro que nesta altura ainda não sei que situação há, onde é que eu vou os colocar no livro, mas eu tenho todas essas informações que são importantes no caderno ou então no computador, porque assim era algo que eu já pesquisei, que eu já trabalhei, e sei que consigo desenvolver para algo maior, como por exemplo sobre abandonos de animais, ou até mesmo sobre uma determinada raça de um cão. E acho que isso é muito bom a gente colocar aqui num caderno ou num sítio que a gente consiga ter fácil acesso. Agora vou passar aí as imagens de como é que eu organizo aqui o caderno, como vocês puderam ver. E enquanto isso eu vou falando mais ou menos a ordem que eu comecei a colocar todos os meus projetos, toda a minha forma de trabalhar no meu primeiro grande projeto, que é o meu primeiro livro. Quando na primeira página eu coloco o título e o subtítulo, e também meto o meu nome, que é o nome, neste caso, da autora, e como eu sou autora, eu coloco lá o meu nome. De seguida, um bocadinho mais abaixo, eu começo a escrever uma pequena descrição do livro, e talvez essa descrição numas etapas mais à frente nos pode ajudar, por exemplo, a criar a nossa própria sinopse. E acho que isso é importante, a gente meter assim uma pequena descrição daquilo que a gente, nem que seja, quer falar do livro, ou uma espécie de resumo, sem dar muitos spoilers. E acho que isso nos pode ser importante para a gente conseguir trabalhar mais à frente a sinopse do livro, porque assim talvez a gente consiga ter mais facilidade de trabalhar. Por exemplo, se o nosso projeto tiver algumas imagens, como por exemplo por cima do título de cada capítulo, como é o caso do meu projeto, vou-vos dar já esse pequeno spoiler. Eu coloquei lá uma pequena informação depois na descrição de como será a sequência dessas mesmas imagens. E é claro que isso depois vai depender de projeto a projeto, isto tudo que eu estou falando. Principalmente essas pequenas sequências de imagens que eu falo, é uma pequena informação que eu coloquei lá para mais tarde não me esquecer, e sempre que for possível e tiver algumas dúvidas de como é que eu queria criar, pelo menos tinha lá a informação, depois logo a seguir à descrição do livro. Na segunda página do meu caderno eu decidi desenvolver um ponto que achei muito importante. Ponto muito importante é, se eu já tiver a ideia de mais ou menos do sítio que a ação vai passar, é bom eu começar a escrever sobre isso. E isso acontece na minha segunda página. Por exemplo, a minha história passa-se em alguns locais. Então escrevi um pequeno texto sobre um determinado local e outro texto sobre o outro lugar que decidi escolher. E é claro que isto vai depois depender. Por exemplo, se vocês decidirem escrever sobre um lugar, vocês vão fazer uma pequena descrição de tudo o que querem, que já têm ideia, ou seja, daquilo que têm naquele momento, ideias para desenvolver. Por exemplo, como a minha personagem vai passar por vários locais e por duas famílias, escrevi tudo nesses pequenos espaços. Numa cidade eu escrevi, passava numa determinada família, como o que acontece noutras situações que podem ser muito importantes. A segunda ação que eu escrevi foi de outra família, tudo o que eu escrevi sobre o que é que se passa com essa mesma família. E às vezes, se a gente tiver essa ideia, é bom a gente desenvolver. Por exemplo, na terceira página desse caderno, eu comecei a desenvolver um pouco das personagens. Foi mais ou menos aquela parte onde eu tentei encontrar algumas características. Tentei
encontrar a personalidade e tentei conhecer essas personagens. E é claro que eu meti, por exemplo, meti um geral de aquelas personagens que eu já pensei. E depois comecei a desenvolver tudo o que se relaciona com essas personagens, uma a uma. Ou seja, eu comecei a meter, por exemplo, um nome do personagem, depois mais ou menos a idade que ele tem, ou tudo o que possa favorecer a toda a minha pesquisa, que eu já tenho ideia logo do início. E é claro que à medida que vamos escrevendo vamos ter mais ideias, mas fazemos assim uma espécie de rascunho das personagens. E é bom que, à medida que a gente vai escrever essas características e personalidade dos nossos personagens, é bom a gente deixar, nem que seja, algumas linhas em branco, porque à medida que a gente vai escrevendo, a gente tem a possibilidade de ir adicionando aspectos, qualidades, defeitos, tudo o que for descoberto ao longo da escrita. E acho que isso é importante a gente fazer, que é deixar sempre 3 ou 4 folhas ou linhas que nos ajudam a desenvolver melhores personagens. O personagem tem mais credibilidade. Por exemplo, se o nosso personagem contar a sua própria história, é bom a gente ter uma espécie de cronologia do tempo, das ações desse personagem. É claro que nós vamos ter só ideias ao início. É por isso que também é bom a gente conseguir ter espaço, ou nem que seja ter várias folhas de rascunho, onde a gente consiga ir construindo pouco a pouco a cronologia da história de toda a nossa personagem. É claro que esta cronologia pode acontecer de duas maneiras. A primeira pode acontecer da vida toda, como fosse uma biografia, ou então pode ser tudo diferente a um determinado período de tempo. Temos a ideia de falar sobre um determinado período de tempo, é bom a gente mostrar esse período de tempo e mostrar todas as ações. Por exemplo, se a história passar uma semana, temos de saber e organizar as nossas ideias para que tudo aconteça nessa uma semana que eles têm para desenvolver neste caso toda a história que eles nos possam contar. Se a gente não tiver, por exemplo, a nossa cronologia desse personagem, de tudo o que ele vai fazer, podemos fazer, por exemplo, na página a seguir. Esta, digamos que é a fase de escrita que me dá mais gozo, que é criar cronologia e saber mais ou menos a história assim de uma forma mais geral. E é claro que isto depois, à medida que vai desenvolvendo ou dependendo do projeto, pode mudar muito. E é claro que tudo aqui que eu estou falando é só de um projeto e tudo isto pode mudar deste projeto para outro qualquer. E acho que isso é bom, mas mesmo muito bom a gente ter presente na nossa cabeça, que acho que é muito importante, que é, eu estou a falar de um projeto, daquilo que está acontecendo, da minha experiência em relação a um projeto que eu estou a desenvolver. E é claro que este projeto vai mudar se eu decidir escrever outro projeto totalmente diferente. E isso vai acontecer porque nós precisamos, projeto para projeto, descobrir a nossa própria forma de organizar as coisas, organizar tópicos e ideias para conseguirmos ter, digamos, uma história credível e conseguimos organizar os nossos próprios, para não nos perder, digamos assim. Acho que é muito importante a gente, de projeto para projeto, percebemos qual é o caminho que esta pesquisa, esta organização de ideias nos pode levar. Claro que, por exemplo, se eu for para outro projeto, talvez a cronologia não faça muito sentido. E isso vai sim depender daquilo que tu estejas a desenvolver. Tu vais ter que encontrar a tua própria forma de trabalhar essas ideias para que consigas desenvolver uma história muito boa que talvez mais tarde possa ser o teu próprio sucesso. E é claro que, por exemplo, isto tudo que eu estive a falar até agora pode ser muito diferente para vocês. Ou seja, estou a contar tudo o que aconteceu comigo, que funcionou comigo durante um projeto, e é claro que para vocês vai ser totalmente diferente. Ou seja, estou a contar a minha experiência e espero que com isto vocês consigam tirar uma dica, tirar uma experiência e consigam desenvolver
e achar a vossa própria forma de trabalhar. Não vais ter nem chefe, nem líder que te vai dizer o que vais ter que fazer. És tu que vais ter que decidir aquilo que tu queres escrever, porque és tu que organizas tudo, porque és tu que tens ideias na tua cabeça. Por isso é bom que cada um consiga arranjar a sua própria forma de trabalhar, tenha decisões a tomar, que é o que é que eu vou escrever, como é que eu vou organizar, como é que eu vou escrever, como é que eu desenvolvo uma determinada ideia. Sou eu que decido, por isso vocês também têm que ser, digamos, o vosso próprio líder para conseguirem meter todas as ideias no papel e desenvolvê-las. Por exemplo, se forem uma agência de autores, é claro que isso talvez vão ter uma ou duas coisas que podem mudar nisto tudo. Por exemplo, a data de entrega do teu livro, e acaba por isso talvez pode dificultar um bocadinho, porque vais ter um determinado tempo que podes te estressar e podes ter aquela ideia de se calhar não vou conseguir organizar isto tão bem. Por exemplo, eu vos digo aqui sobre cadernos e de escrever, digamos, à mão, mas se vocês não quiserem, por exemplo, no vosso telemóvel, num bloco de notas, podem escrever esses tópicos que vocês quiserem. Mas, por exemplo, esse tipo de escrever os meus tópicos no meu telemóvel ou então no computador, eu comecei a compreender que não era o meu tipo de trabalho assim preferível, porque eu percebia que estava sempre a distrair-me com, por exemplo, o YouTube ou com outros tipos de redes sociais, e acho que é preferível, por exemplo, na minha percepção, eu compreendi que era preferível escrever num caderno. Como não tenho redes sociais, acaba por ser tornar-se mais fácil de conseguir trabalhar e não tenho nada de distrações como, por exemplo, as redes sociais. Mas vocês, claro, vão trabalhar consoante a vossa forma daquilo que vocês sentem mais à vontade de trabalhar. Agora vou falar sobre um ponto que eu acho importante, nem que seja mencionar. Por exemplo, os agentes dos autores é muito importante por um lado, porque eles nos ajudam, por exemplo, a gerir, por exemplo, os eventos, como por exemplo as colaborações com outros autores, caso houver essa oportunidade. Por exemplo, a sessão de autógrafos vai nos ajudar também noutros tipos de eventos que a gente possa precisar ou pelo menos ter a oportunidade de fazer. E a tua forma de escrever e de organizar, ninguém te pode impedir de fazer como tu queres. E como já vos disse, de tudo o que eu falei aqui, é tudo consoante a minha experiência na escrita. E é claro que com a minha experiência eu espero que vocês consigam retirar alguns pontos e perceber mais ou menos com aquilo que funciona comigo, conseguirem criar a vossa rotina, a vossa organização e consigam ter o vosso próprio método de trabalho de escrita, consoante aquilo que vocês acharem que é mais conveniente para vocês. E é claro que toda a organização que a gente tiver vai depender de nós e também de toda a pesquisa que a gente conseguir obter ao longo do tempo. Sim, basicamente, para quem já anda na escola e não gostava muito de pesquisar coisas e quiser ser autor, eu lamento dizer, mas é como se a gente voltasse para a escola. A gente tem que, se quisermos falar sobre um determinado assunto, é bom a gente perceber que a gente tem uma espécie de quase voltar à escola e estudar sobre esse determinado assunto. Lamento dizer, para quem não gostar muito de estudar e quer escrever, é bom começar já a mentalizar. Assim vocês precisam precisam quase de faltar à escola para conseguir ter um bom argumento. Essa é outra coisa que a gente também precisa muito, que é a leitura. Para quem não gosta muito de ler, mas gosta de escrever, é bom que comece a perceber, claro que há vários métodos, mas comece a perceber que talvez a leitura pode ser o nosso melhor amigo. Por isso, eu lamento, mas a escola vai, digamos, continuar até ao fim da vossa vida para quem quiser escrever, porque vocês vão ter que estudar, pesquisar, organizar as vossas ideias. Mas para quem quiser mesmo escrever, não se importa nada com pesquisa, acreditem que isso vai ser o menor dos nossos problemas. E digo isto tudo porquê? Porque nós não vamos falar daquilo que não sabemos, não vamos falar sobre algo sem ter pesquisado, não vamos falar em algo sem ter
um estudo envolvido. Se tu és novo e queres escrever os teus próprios livros, começa a estudar na escola, porque isso provavelmente mais tarde vai te ajudar muito. Eu aqui falei sobre a minha experiência com um livro que eu estou a desenvolver, que é o primeiro livro, mas se eu tiver outras ideias para outros livros, eu peguei numa folha e escrevi todas as outras ideias numa folha. E é claro que se eu quiser fazer já uma pesquisa para essa história, dão à vontade, desde que consigam entender que são histórias diferentes. Bem, agora esta parte do vídeo é para aqueles autores, aquelas pessoas que querem escrever o vosso próprio livro e ser autores independentes, sem ter agentes de autores e sem ter qualquer tipo de editor. Porque hoje em dia é possível a gente lançar o nosso próprio livro sem ter nenhum contrato com uma editora. Esta parte do vídeo vai ser muito importante para esse tipo de pessoas. E para a gente que nós queremos lançar os nossos próprios livros, é bom que a gente consiga ter nem que seja uma base, e aí talvez possa precisar assim de uma pequena pesquisa, que é uma pequena base de ilustração, porque assim a gente consegue desenhar nossas próprias capas, fazer também, se conseguirem ter um programa de edição de imagem, isso é muito importante. E talvez este tipo de pode nos facilitar um bocadinho mais no processo, porque não temos que recorrer a outras pessoas. Daí eu também ter tirado o curso de desenvolvimento de projetos multimédia, que deu a possibilidade também de eu conseguir ter essa noção de como criar capas, imagens e ilustrações. Que criar capas para os nossos livros pode ser um passo muito importante para os autores independentes para conseguirem publicar o vosso próprio livro. Principalmente para quem quiser criar as nossas próprias capas, é bom ter atenção principalmente nas imagens com direitos de autores. Nós não queremos ter nenhum processo em cima nem nada por causa de uma imagem que tem direitos de autor. Por isso aí é bom a gente conseguir, nem que seja uma noção de fotografia. Isto faz com que todos nós não quiséssemos que as nossas obras fossem envolvidas numa polémica como é os dos direitos de autor. É assim que a gente pode conseguir criar os nossos próprios conteúdos com livre vontade e sem qualquer tipo de problema. Bem, este é o vídeo. Sei que este vai ser um vídeo muito longo, mas eu espero que toda a minha experiência e toda a mensagem que eu vos trazer aqui neste segundo episódio da série vos tenha servido de exemplo para conseguirem criar a vossa rotina, a vossa forma de trabalhar. E como sendo um vídeo escrita, que é o segundo episódio, eu não posso deixar de fechar o vídeo sem vos falar. Na descrição deste vídeo estão todos os meus livros que eu publiquei na Amazon para o Kindle. Se quiserem ler, podem ir aqui à descrição. Por isso eu espero que vocês gostem tanto deste vídeo como também dos contos que eu escrevi e publiquei para a Amazon, que talvez é um dos próximos episódios. Por isso espero que vocês tenham gostado desta minha partilha convosco. Já sabem, se quiserem saber mais, têm que subscrever ao canal, deixarem o vosso like para aumentar a nossa família e também ativarem as notificações para receberem todos os vídeos. E é claro que para o próximo mês vamos ter mais conteúdos, vamos ter mais coisas, vamos ter tudo cada vez mais interessante. Obrigada por assistirem. Até à próxima.